Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Criminosos aproveitam os congestionamentos nas ruas de São Paulo para atacar motoristas e passageiros. O foco principal dos assaltantes é o celular. E em todo o estado, mais de 1.300 pessoas foram vítimas desse tipo de crime entre janeiro e julho deste ano. Era para ser mais uma entre tantas corridas de táxi por São Paulo, mas de repente tudo mudou. O celular nas mãos da passageira, que estava no banco de trás, chamou a atenção do criminoso, que passava de bicicleta entre os carros. Veja que a mulher aparenta ter percebido algo estranho e deixa o telefone em cima do banco. Após 20 segundos, o assaltante retorna a pé, estoura o vidro, mas não consegue levar o aparelho. O Rafael é o taxista que dirigia o carro. Ele se lembra bem do susto com o ataque surpresa. Antes de eu começar a sair com o carro, eu olhei pro lado dela, né? Que eu sempre faço isso, principalmente naquela região. E bem na hora que eu olhei, ele já estava em cima do carro, foi muito rápido. O que aconteceu com o Rafael tem sido frequente nas ruas de São Paulo. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que entre janeiro e julho deste ano foram registradas 1.300 ocorrências de furtos e roubos em veículos em movimento. Só aqui na capital foram 729 casos. Este especialista em segurança orienta que é preciso redobrar a atenção para evitar ataques desse tipo. Então, durante esse deslocamento, mantenha a sua visão periférica ativada, a atenção e evite o uso de equipamentos eletrônicos valiosos para ficar fácil acesso aos bandidos. A sensação de insegurança entre motoristas virou rotina na capital paulista. No centro da cidade, a atenção é redobrada. Todo sinal que eu paro, eu fico atento, olhando para um lado para o outro, retrovisor, porque não pode vacilar. Muito inseguro a gente se sente em várias regiões aqui, porque está demais. Veja agora outros destaques do dia. Delegado é assassinado após reagir a assalto em São Paulo. Ônibus com time de futebol americano tomba na estrada e 3 jogadores morrem em Serra do Rio de Janeiro. Plataforma da Petrobras inclina com funcionários em alto mar. Ministro Alexandre de Moraes faz novas exigências para regularizar rede social X. No dia da conscientização contra o Alzheimer, os avanços da ciência para o tratamento precoce da doença. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Um delegado foi morto durante uma tentativa de assalto pela manhã na zona oeste de São Paulo. A Ingrid Gribel tem as informações ao vivo. Ingrid, boa noite. Boa noite, Camila. O delegado Mauro caminhava pela rua ao lado da esposa dele, que também é delegada, quando foi surpreendido por um criminoso armado. Nas imagens, você vê que o delegado Mauro estava vestindo uma camiseta laranja. O assaltante estava escondido atrás de uma van branca. Repare também que uma mulher com um carrinho de bebê se afasta. O assaltante puxa uma corrente do pescoço do delegado. A esposa de Mauro vai para o meio da rua. Nesse momento, os dois lutam. O delegado consegue sacar uma arma e dispara, mas também é baleado. Mauro sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi levado para o Hospital das Clínicas de São Paulo, mas não resistiu. O criminoso também foi baleado e foi socorrido. Mauro atuava aqui no DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo. Tinha 25 anos de carreira. O crime aconteceu a 100 metros de uma delegacia. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou uma nota em que presta solidariedade à família e aos amigos da vítima. Camila, Clébio. Obrigada, Ingrid. Na capital do Rio de Janeiro, quase 60 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus articulado. A suspeita é que o motorista tenha passado mal ao volante. O ônibus articulado bateu de frente nesta pilastra de um viaduto na região central do Rio. Eram 6 da manhã e o BRT estava cheio de passageiros a caminho do trabalho. Bombeiros de 3 quartéis foram acionados para o socorro. 64 pessoas estavam no coletivo.
7 tiveram ferimentos leves e foram liberadas ainda no local do acidente. Outras 57 precisaram ser hospitalizadas, 5 em estado grave. Eu estava em pé esperando chegar no terminal, quando de repente eu vi tudo escuro, quando eu vi já estava no chão, machucado, com a boca sangrando, muita dor no corpo. Eu só vi a pilastra vindo, bateu. Na hora eu tentei jogar o braço para frente para amenizar o impacto, mas bati o rosto, o joelho. O motorista está entre as vítimas com ferimentos mais graves. Douglemar da Silva Rocha ficou preso às ferragens e só foi retirado após 3 horas de trabalho dos bombeiros. Segundo os passageiros, ele não estava em alta velocidade. Eu só escutei ele gritando, que o motorista gritava muito, pedia socorro. E mais nada. O motorista foi trazido para este hospital no centro da cidade. Ele teve ferimentos na perna e foi submetido a uma cirurgia. A suspeita é de que ele passou mal ao volante e perdeu o controle da direção. Uma perícia já foi feita no veículo para apurar se houve alguma falha mecânica. A gente que acorda 4 horas da manhã para poder sair, para poder trabalhar e pegar acontecer uma tragédia dessa, melhoras para todo mundo, né? Agora é torcer pela melhora. A polícia tenta identificar os assaltantes que roubaram uma motorista que bateu o carro na rodovia Fernão Dias, zona norte de São Paulo. As imagens mostram o carro parado e a vítima perto de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Em seguida, 2 criminosos atravessam a estrada e abordam a motorista. Eles pegam os pertences dela e ainda um computador que estava na viatura. Depois, fogem pulando a mureta. O agente que sinalizava o trânsito não viu o crime. Uma plataforma da Petrobras inclinou acidentalmente após uma manobra na Bacia de Campos. A repórter Natália Dovigo traz as informações para a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Natália, boa noite para você. Alguém ficou ferido? Boa noite, Clébio, a você, Camila e a todos que nos assistem. Segundo a Petrobras, nenhum funcionário se feriu e não houve dano ao meio ambiente. Ainda de acordo com a Petrobras, esse acidente aconteceu ao meio-dia durante uma manobra de estabilidade. A situação foi rapidamente normalizada e a plataforma está em condição segura, de acordo com a empresa. A Petrobras disse ainda que a plataforma estava sendo desmontada após o encerramento da atividade produtiva. Uma comissão técnica vai investigar, apurar as causas desse acidente. Volto com vocês no estúdio, Clébio e Camila. Obrigado, Natália. Eleições 2024. Vamos saber agora como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, participou de um encontro com peroeiros de cooperativas do transporte escolar. O candidato à reeleição também se reuniu com professores e funcionários da rede municipal de ensino. Nunes prometeu mais escolas com aulas em 2 turnos. Em 2016, nós tínhamos 102 escolas em período integral. Hoje nós temos 444 escolas em período integral. Mas no nosso próximo mandato, a gente vai ter toda a pré-escola até a alfabetização em período integral. Serão em torno de 500 mil alunos. Faltam 2 semanas para o primeiro turno. Intensificar a busca por votos nas ruas aos sábados e domingos é uma estratégia importante para os candidatos. O contato direto com os eleitores para tentar avançar na reta final. Tabata Amaral, do PSB, fez caminhada pela zona leste da capital paulista, que tem mais de 3 milhões de eleitores. Ela ouviu as reivindicações dos moradores e prometeu investimentos na região. À tarde, Tabata participou de um evento em uma ONG de apoio a mães com deficiência. São Paulo tem 1 milhão de pessoas com deficiência. São quase 50 mil crianças com deficiência na rede municipal. E a gente está falhando com essas pessoas. A gente falha quando atende não chega, a gente falha quando o diagnóstico não vem. Guilherme Boulos fez carreata na Zona Leste, acompanhado da vice Marta Suplicy. O candidato do PSOL prometeu levar emprego para a região. Ele pretende dar incentivos às empresas que se instalarem na Zona Leste. Hoje, quem sai aqui do extremo de Guaianazes, Lajeado, o que acontece? Fica 2 horas num transporte ou mais para poder ir trabalhar no centro.
São milhões de pessoas que moram aqui na Zona Leste e tem que sair todo dia em ônibus lotado, pegando um trânsito do caramba. Pablo Marçal, do PRTB, encontrou apoiadores em uma praça do extremo da Zona Leste. O candidato disse que vai mirar o voto feminino nesta reta final da campanha. A rejeição de alguém faz com que essa pessoa seja comentada. É assim que funciona a democracia. Eu estou muito feliz de ter essa rejeição. Mulher é mais inteligente, então assim, agora ela vai ver essa postura minha de governante, né, de alguém que quer servir. José Luiz da Atena, do PSDB, e Marina Helena, do Novo, não tiveram agenda neste sábado. Bebeto Haddad, do DC, visitou vereadores e se encontrou com apoiadores. João Pimenta, do PCO, participou de programa de televisão e teve reunião no comitê do partido. Ricardo Senesi, do UP, fez panfletagem em estação do metrô. Participou de lançamento de livro e terminou o dia em encontro com apoiadores. Altino Prazeres, do PSTU, não divulgou a agenda. O Pará decretou situação de emergência por causa dos incêndios. Em todo o Brasil, outros 5 estados estão na mesma condição. O território indígena em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, queima há mais de 2 semanas. 10% da área florestal foi devastada. Casas foram destruídas e as aulas nas escolas da aldeia seguem suspensas por causa da fumaça. Na mesma região, outra queimada atinge a terra indígena Apitereua. A Polícia Federal já identificou que o incêndio é criminoso e tenta identificar os responsáveis. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que de janeiro até ontem foram registrados mais de 195 mil focos de incêndios no país, um aumento de 99% em comparação ao mesmo período do ano passado. Mato Grosso, Pará e Amazonas são os estados com o maior número de queimadas. 4 das 10 cidades com mais focos de incêndio no Brasil estão no Pará. São Félix do Xingu lidera o ranking com mais de 6.500 focos. O governo do Pará decretou situação de emergência diante da seca e dos graves impactos na agricultura, no abastecimento de água potável e na pecuária. Desde agosto, um decreto proíbe o uso do fogo para limpeza e manejo das áreas rurais. A redução do nível dos rios demonstra que teremos um impacto importante nestas regiões e precisamos garantir alimento e água para estas comunidades distantes, como também apoio ao produtor rural. Último dia do inverno, vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber como deve ser a primavera no Brasil. Lid, ondas de calor nesse inverno, bastante quente. Boa noite para você. Boa noite, Camila. É verdade, com incêndios florestais ainda fora do controle. Eu conto tudo. Boa noite para você. Boa noite, Clébio. E boa noite para você aí de casa. A nova estação começa neste domingo às 9h44 da manhã, pelo horário de Brasília. A primavera é uma estação de transição entre o inverno seco e frio e o verão úmido. Por isso carrega características dos dois. Altas temperaturas, com pancadas de chuva no fim de tarde e possibilidade de ondas de frio. É o período que marca o retorno da chuva no Brasil, mas a distribuição dessa chuva será desigual. Em toda a área rosa do mapa, a estação será mais seca. Em parte dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, a chuva deve ficar dentro ou pouco acima da média. E a área avermelhada do mapa, que abrange estados de todas as regiões, terá uma primavera mais quente que o normal. O último dia de inverno foi marcado por temporais isolados no centro-sul do Brasil. As imagens de satélite mostram as nuvens carregadas. Amanhã, o ar quente e úmido forma pancadas de chuva em partes das regiões sul e sudeste. Chove também no litoral do Nordeste e no extremo norte do país. No giro de temperaturas, domingo à tarde com 31 graus em Porto Alegre. Em São Paulo faz até 32. Em Brasília, 33, em Teresina 39 e até 35 em Belém. Agora o Tempo Delivery. O Luiz é de Portel, no Pará. Bem-vindo, Luiz. Domingo de sol e tempo seco. À tarde a umidade cai para índices abaixo de 30% e a temperatura sobe até os 35 graus.
Na segunda, previsão de chuva isolada só no fim da tarde, com 34 graus. Na terça, o ar seco volta. O Sander é de Potirendaba, São Paulo. Boa noite, Sander. Os destaques no interior paulista são o tempo seco e as altas temperaturas. No domingo faz até 38 graus. Na segunda, 39 e até 40 na terça. Participe você também do Tempo Delivery. Basta postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Clébio. Obrigada, boa noite, Lide. E o jornalismo da Record tem 5 produções entre os finalistas de um conceituado prêmio internacional. Os vencedores serão divulgados em novembro, numa cerimônia em Londres, na Inglaterra. Trabalhos investigativos que revelaram diferentes lados do Brasil e chamaram a atenção do mundo. 5 produções do jornalismo da Record estão entre os finalistas do disputado prêmio AIBIS, organizado pela Associação Internacional de Radiodifusão, com sede em Londres. É um prêmio que ele reconhece que tem de maior qualidade no jornalismo mundial, né? A série Doc Investigação, comandada por Thaís Furlan, teve 3 indicações. Na categoria Documentários sobre Crimes estão os episódios O Serial Killer de Goiânia, sobre o matador Tiago Gomes da Rocha. Veio, parou na nossa frente, ele atirou. E o Médico Predador, que entrevista pela primeira vez vítimas dos abusos sexuais de Eugênio Shipkevich. O que te fez criar coragem para falar agora? Eu acho que cada vez que a gente fala, a gente trabalha um pouquinho mais dentro da gente. Além deles, O Mistério de Serrambi foi selecionado na categoria Investigativo. O episódio traz o depoimento inédito de uma testemunha que aponta os equívocos na investigação das mortes de 2 jovens em Pernambuco. Os policiais do GOI deram de presente para ela um enxoval, como retribuição pelo depoimento. Ela não achou estranho? Eles viram como era a família, entendeu? E quiseram fazer essa humilde presente para ela. É um projeto que envolveu mais de 50 pessoas, numa redação altamente especializada em investigação, em direitos humanos. Então a gente está só comemorando e esperando ir lá para a final. Já o Repórter Record Investigação está na final da categoria Sustentabilidade. A reportagem Exilados pelo Clima na Amazônia mostra o drama de comunidades ribeirinhas com a seca e as enchentes cada vez mais frequentes. Chegou ali a água. Ficou faltando só a calhazinha ali, ó, para cobrir da minha casa. Play Plus, plataforma de streaming da Record, também tem um representante na categoria Assuntos Internos. A produção original Se Essa Rua Fosse Minha denuncia o preconceito e os riscos de mulheres que vivem nas ruas de São Paulo. Como é que foi ficar gestante na rua? Ruim, né? Porque tem pessoal que não ajuda com enxoval. Ela foi sofrida também, né? O documentário conta a história de 7 mulheres, como elas chegaram até essa situação, a maioria delas vítimas de violência doméstica, de abandono. Dá uma dorzinha, eu conversava, ai meu Deus, não deixa minha filha nascer na rua. Os 5 trabalhos da Record concorrem com documentários e reportagens de 80 veículos de 16 países diferentes. Entre os finalistas estão gigantes como a britânica BBC, a alemã Deutsche Welle e o serviço internacional da americana CNN. Os vencedores do prêmio AIBIS serão conhecidos no dia 22 de novembro, durante uma festa de gala em Londres. Veja ainda hoje, 3 jogadores de futebol americano morrem em acidente de ônibus no Rio de Janeiro. Presidente Lula já está aqui em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Ministro Alexandre de Moraes exige novos documentos para regularizar a rede social X do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu hoje novos documentos para a rede social X. Ontem à noite, a empresa do bilionário Elon Musk cumpriu a determinação do STF de indicar um representante aqui no país. A escolhida é uma advogada que já ocupou o cargo. O X, antigo Twitter, tem 5 dias para apresentar a documentação que comprove a nomeação da advogada Raquel de Oliveira Villanova Conceição. Só depois, o ministro Alexandre de Moraes
vai decidir se libera o funcionamento ou não da rede social no Brasil. Vila Nova já havia ocupado o mesmo cargo antes da plataforma ser suspensa no país, no fim de agosto. Os documentos solicitados por Moraes são procurações societárias originais outorgadas a Raquel de Oliveira, além da ficha de breve relato emitida pela Junta Comercial de São Paulo, comprovando a indicação da nova representante legal. Quando ocupou o cargo pela primeira vez, a advogada chegou a ser ameaçada de prisão. Em decisão de 16 de agosto, Moraes alegou que ela supostamente estaria agindo de má-fé ao evitar ser intimada pelo STF. Moraes também deu prazo de 48 horas a partir deste sábado para que a Receita Federal, o Banco Central, a Polícia Federal, a Anatel e a Secretaria Judiciária atualizem a situação cadastral da rede social no Brasil. Além de regularizar toda a documentação, a plataforma precisará pagar mais de 18 milhões de reais em multas para poder voltar a funcionar no país. Enquanto isso, o usuário que tentar acessar a rede social por meios ilegais pode ser multado em 50 mil reais por dia. A Polícia Federal recebeu ordens de Moraes para identificar quem tenta burlar o bloqueio estabelecido pelo STF. Em viagem a Nova York, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que basta o X cumprir a legislação brasileira. É simples assim, ter um representante e cumprir as ordens da justiça brasileira. Todas as outras plataformas estão lá sem nenhum problema. Aí eles cumprem sem problema as ordens na Índia, na China, na Arábia Saudita. Portanto, não haveria razão para o Brasil ser diferente, porque todos os países gostam que as suas leis sejam cumpridas. Eleições americanas. Um segundo debate entre os candidatos Kamala Harris e Donald Trump ainda é incerto nos Estados Unidos. Enquanto a democrata espera um novo confronto, o republicano acredita que o momento de debater já passou. Em comício na Carolina do Norte, Trump descartou a possibilidade de participar de um novo confronto. O problema sobre o outro debate é que é tarde demais, a eleição já começou, diz Trump. O ex-presidente se referia à votação presencial antecipada, que começou ontem em 3 estados americanos. O republicano ainda disse que já participou de 2 encontros, um com o atual presidente Joe Biden e outro com a candidata democrata, e que a rival teve a oportunidade de debater com ele em uma outra emissora, mas que recusou. No último encontro entre os 2 candidatos, Donald Trump afirmou que fez o melhor debate de todos os tempos e que não iria propor um novo, porque para ele, o perdedor sempre pede revanche. A proposta seria realizar um novo debate entre Trump e Kamala no dia 23 de outubro, poucos dias antes das eleições presidenciais americanas, que serão realizadas no dia 5 de novembro. Um debate entre os candidatos a vice-presidente, o democrata Tim Walz, e o republicano J.D. Vance, está confirmado para o dia 1º de outubro. Será o primeiro debate entre os dois. Hoje, a democrata Kamala Harris não teve agenda pública. Na semana que vem, esperada uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir o apoio americano à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Zelensky também deve se encontrar com o ex-presidente Donald Trump. O presidente Lula chegou há pouco aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Nosso correspondente Vandrei Pereira acompanha a agenda oficial do presidente diretamente de Nova York. Boa noite para você, Vandrei. Kleber, boa noite, muito boa noite a todos. Pois é, o presidente Lula chegou há pouco aqui em Nova York e vai ficar hospedado nos próximos dias em uma das casas de embaixadores do Brasil aqui em Nova York. A primeira agenda dele já será amanhã, na abertura da chamada Cúpula do Futuro, na sede das Nações Unidas. O encontro vai reunir líderes mundiais com o objetivo de definir compromissos para os países que integram a ONU em temas como desenvolvimento sustentável, paz e segurança internacional. Ciência, tecnologia e cooperação digital também são temas que devem ser debatidos. A Assembleia Geral das Nações Unidas começa na terça-feira e, tradicionalmente, o Brasil faz o discurso de abertura. Entre os temas prioritários para esse ano estão o combate à fome, as mudanças climáticas e também os extremismos no mundo, principalmente pelas redes sociais.
Bem, durante essa semana, o presidente Lula ainda tem encontros, reuniões bilaterais já agendadas com líderes da Alemanha, França e Espanha. E também há a possibilidade de um encontro com o presidente americano Joe Biden. Lula deve voltar ao Brasil na quarta-feira. Cléber. Obrigado, Vandrei. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Exclusivo. Veja na grande reportagem. Roberto Cabrini frente a frente com a mãe e o irmão de Dídia Cardoso. A senhora admite ter sido responsável pela morte dela? Eles estão presos e, pela primeira vez, revelam detalhes da morte da ex-sinhazinha do Festival de Parintins. Primeiro que eu não sou líder de seita, que nunca existiu seita. O Domingo Espetacular investiga o mistério em torno da morte de um empresário de 39 anos. Fábio Gaspar foi abordado por seguranças de uma casa noturna. Os gerentes dizem que ele passou mal durante uma festa. Mas a família garante que Fábio foi agredido até a morte. Meu filho entra vivo numa boate para se divertir e sai de lá morto. Se prepare para o show. Que isso? O que aconteceu? Eu tô querendo ver se tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Pela primeira vez aqui no Brasil, Juan Duran mostra a incrível máquina capaz de imprimir uma pessoa. Inacreditável, né? Gente, eu confesso que até agora, juro, eu não consegui descobrir como ele fez isso. É no Domingo Espetacular, depois da grande final do Canta Comigo Tim Sim. Veja a seguir, vídeo mostra ataque ucraniano a depósito de armas na Rússia. E ainda hoje, os avanços da ciência para o tratamento precoce contra o Alzheimer. A Ucrânia bombardeou um depósito de armas no sudoeste da Rússia. Este vídeo mostra o momento das explosões. Após o ataque, um grande incêndio tomou conta do depósito. Não houve registro de mortos ou feridos. O Ministério da Defesa da Rússia também informou que derrubou mais de 100 drones lançados contra o país. E mais de 6 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia, né, Kleber? Camila, e milhares desses ucranianos decidiram refazer a vida em um país distante do conflito, a Noruega. A paisagem tranquila que a Irina vê agora não se parece em nada com o lugar onde nasceu e de onde ela fugiu. São mais de 2 anos fora da Ucrânia. Ela e o namorado precisaram deixar o país às pressas depois do início da guerra. É um lugar muito perigoso, bombas todos os dias. Toda a minha família está na Ucrânia, então eu me preocupo com eles todos os dias. Irina vivia em Kharkiv, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. A região é alvo constante na guerra. Nesta semana, uma mulher morreu e outras 40 pessoas ficaram feridas depois da explosão de uma bomba na cidade. Foi em um ataque como esse que o prédio em que o pai da Irina morava foi destruído. Hoje, ele é soldado do exército ucraniano. Longe de casa, ela tenta reconstruir a vida em Ålesund, na Noruega. Dados da ONU apontam que, assim como a Irina, mais de 6 milhões de ucranianos fugiram para países da Europa. Desde o início da guerra contra a Rússia, há 2 anos e meio, 72 mil refugiados da Ucrânia pediram proteção ao governo da Noruega. Desse total, 10.500 já conseguiram um emprego por aqui. 1 em cada 4 ucranianos em idade ativa tem trabalho no país. O motivo para milhares de ucranianos irem para tão longe da terra natal está na própria Noruega. Além de ter um dos mais altos índices de qualidade de vida do mundo, o país da Escandinávia precisa da mão de obra estrangeira. É o que explica a Carla, brasileira que trabalha como diretora comercial em uma empresa de pesca. A gente tem visto uma desvalorização da coroa norueguesa considerável. A gente tem passado por uma dificuldade de ter acesso à mão de obra e muitas empresas norueguesas estão olhando para a mão de obra ucraniana como uma opção muito boa. Volodymyr abandonou o cargo de diretora em uma grande companhia ucraniana para lutar nas Forças Armadas em Donetsk.
Depois de 1 ano no front, foi liberado para cuidar do filho, que estava na Polônia e sofria de estresse pós-traumático. Hoje, os dois vivem em Berg. Eu entendo que eu não posso trabalhar aqui como diretor. Eu preciso começar de uma posição inferior. Eu espero que eu possa fazer minha carreira aqui. A Noruega está entre os 20 países que mais receberam refugiados. A proteção temporária concedida a ucranianos pela União Europeia garante que eles tenham acesso ao mercado de trabalho, à moradia e à assistência social e médica. Mesmo assim, Volodymyr não pensa em ficar. Eu tenho uma casa na Ucrânia, eu tenho uma família, eu tenho meus amigos, eu tenho um trabalho. Já a Irina tem outros planos. Longe da Ucrânia, quer dar continuidade a um sonho interrompido pela guerra. Eu acho que é melhor ficar em outro país para construir a minha vida, para ser treinadora de tênis no futuro. Eu estou feliz por isso. Moradores de uma comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, atearam fogo em um ônibus durante um protesto. A ação teria sido a mando de traficantes, após a prisão de 4 criminosos durante uma operação policial na comunidade do Sapinho. Bombeiros foram chamados para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. Com os presos, foram apreendidos 2 fuzis, uma pistola e 2 rádios transmissores. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Voltamos logo em seguida com os avanços da ciência para o diagnóstico precoce do Alzheimer. O Jornal da Record está de volta. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer, uma doença que atinge mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Número que pode passar de 100 milhões em menos de 30 anos. A boa notícia é que a Universidade Hebraica de Jerusalém avançou em uma pesquisa que aponta caminhos para a identificação e o tratamento precoces da doença. Uma multidão equivalente à população de grandes capitais brasileiras, com poucas lembranças ou nenhuma memória. As demências de vários tipos, em especial Alzheimer, são consideradas um desafio para a saúde pública mundial, mesmo em números subnotificados. Alguns estudos mostram que 15 a 30% dos casos são diagnosticados. Então, no Brasil, existe aquela ideia que é normal perder a memória, é normal ficar com uma demência senil, né? Ficou caduco, ficou esclerosado e não é feito o diagnóstico. Hoje, mais de 55 milhões de pessoas no mundo são afetadas por algum tipo de demência. A previsão é de que esse número chegue a 139 milhões até 2050. Aos 92 anos, Dona Jandira sempre foi uma mulher ativa. Eu morava sozinha, a feira, mercado. Há 2 anos, ela começou a se esquecer de coisas simples do cotidiano. Os lapsos de memória ficaram constantes. Começou a ficar frequente a desorientação espacial e aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. Depois do diagnóstico, há 2 anos, a vida da família mudou. Ela passou a morar com o filho e ocupar o tempo com vários tipos de terapia e exercícios que estimulam a memória, além do uso de medicamentos. Embora tenhamos naturalizado alguns conceitos, o esquecimento não vem obrigatoriamente com a idade, como se com o tempo fôssemos perdendo tijolinho por tijolinho do mosaico da nossa memória. E nem demência é uma doença, e sim um sintoma, a consequência de doenças degenerativas graves como o Alzheimer, por exemplo, a mais comum, que afeta o hipocampo, uma região do cérebro responsável por várias funções e também conhecida como portal da nossa memória. Por isso é comum perder primeiro a memória recente, o que aconteceu ontem, agora há pouco, até chegar às lembranças mais antigas, protegidas em arquivos mais profundos do nosso cérebro.
O medo do diagnóstico e a aceitação do esquecimento como uma consequência natural da velhice são alguns dos motivos para o crescimento de casos. Então a gente tem fatores modificáveis e não modificáveis. Quais são os não modificáveis? A idade, quer dizer, conforme você vai envelhecendo, o seu risco vai aumentando. E a genética. Quer dizer, a genética nem sempre ela é determinística. Mas se você tem um parente de primeiro grau com a doença de Alzheimer, a sua chance é maior. No cérebro de quem tem Alzheimer, por exemplo, são detectadas placas ou emaranhados de proteínas que, em excesso, reduzem lentamente o tamanho de algumas regiões e a funcionalidade, podendo comprometer a fala, causar desorientação espacial, apagar a memória recente, causar alucinações. O diagnóstico precoce e o controle dos principais fatores de risco, segundo os médicos, são capazes de reduzir o desenvolvimento da doença pela metade. Enquanto tentamos entender as questões comportamentais da demência, a ciência avança. A Universidade Hebraica de Jerusalém, em parceria com cientistas de outras grandes faculdades mundiais, identificou marcadores genéticos capazes de detectar os sinais do Alzheimer até 20 anos antes do seu surgimento. É uma mudança de paradigma, diz a pesquisadora da Universidade de Jerusalém. Antes, a ciência olhava para a doença, para a fase final, onde já existia um dano cerebral irreversível. Agora, estamos nos antecipando, prevenindo, evitando que a doença se desenvolva. É a ciência mostrando que a prevenção ainda é o melhor caminho para assegurar a saúde e preservar nossas memórias, garantir que no futuro teremos sim lembranças do passado. Ainda sobre saúde, pesquisadores japoneses desenvolveram um teste sanguíneo que pode revolucionar o diagnóstico e o tratamento do Alzheimer. A brasileira Camila Yamashiro, que vive no Japão há 16 anos, diz que quando a avó morreu aos 96 anos, já não lembrava mais das netas. Ela esquecia muito as coisas no fogão, né? Queimava panela, queimava comida, ela não conseguia mais cozinhar. Assim como a avó de Camila, 55 milhões de pessoas no mundo vivem com alguma demência, sendo o mal de Alzheimer o tipo mais comum, representando entre 60% e 70% dos casos. Aqui no Japão, um grupo de pesquisadores desenvolveu um teste que pode revolucionar o diagnóstico e tratamento da doença. A pesquisa, comandada pelo professor Takeshi Iwatsubo, da Universidade de Tóquio, é baseada no estudo de duas proteínas, a beta-amiloide e a tal fosforilada. Quando elas se acumulam no cérebro, desencadeiam a morte de células saudáveis responsáveis pela memória e pela compreensão. É possível detectar o surgimento da doença até 15 anos antes dela se manifestar. A vantagem é que o teste sanguíneo que está sendo desenvolvido é um exame simples e bem mais barato do que os mais usados, como a tomografia ou a ressonância magnética. E revelou ter 90% de acerto na descoberta da doença no estágio inicial. Iwatsubo confessa que, se estivesse um pouco mais adiantado, poderia ter ajudado no tratamento da mãe, também diagnosticada com Alzheimer. Sentimento compartilhado por Camila. Seria muito bom, né? Porque ela mesma acho que não queria ficar assim esquecida, né? Porque quando ela lembrava, esquecia, ela lembrava dela, ficava assim, nossa, por que eu esqueci? Ela ficava brava com ela mesma, né? Veja a seguir, ônibus que transportava time de futebol americano tomba no Rio de Janeiro e 3 jogadores morrem. No Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio, evento Mega Help reúne milhares de jovens em todo o Brasil e em mais de 50 países. Um ônibus que transportava um time de futebol americano do Paraná tombou na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. 3 jogadores morreram no acidente. Os atletas do Curitiba Crocodiles estavam a caminho do Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo Imperador.
A equipe de futebol americano saiu da capital paranaense ontem à noite e a viagem foi interrompida hoje pela manhã em Piraí. O ônibus que levava a equipe tombou na Serra das Araras. Dos 43 passageiros a bordo, 3 jogadores morreram na hora. Lucas de Castro Rodrigues Barros tinha 19 anos. Lucas Padilha, 42. E Daniel Antônio dos Santos, 44 anos. Em nota, o Curitiba Crocodiles disse estar dando o suporte necessário aos feridos e também às famílias. 10 passageiros com idades entre 19 e 38 anos ficaram feridos no acidente e foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dos 10 feridos, 9 já receberam alta. E em algum momento a gente viu que o ônibus começou a pegar mais embalo e está muito rápido. A gente percebeu isso, né, e começou a gritar para todo mundo, se tivesse alguém sem cinto, coloca o cinto, né. O motorista começou a buzinar para os outros carros saírem, né, para sinalizar que estava sem freio o carro, assim, tinha perdido o freio o ônibus, então ele tombou para que aparentemente minimizasse ali, então a gente caiu de prancha ali, né, e foi escorregando até o barranco ali, né. A empresa responsável pelo ônibus confirmou que a manutenção estava em dia e que o veículo havia passado por revisão recentemente. O campo, que sempre recebeu a torcida e os jogadores nas partidas, agora vai abrir as portas para amigos e familiares. Por aqui estão previstas algumas homenagens para os jogadores que perderam a vida no acidente. Além disso, alguns atletas que já receberam alta estão retornando para Curitiba. Entre os 43 passageiros do ônibus estava também o filho da Sônia. Pedro Augusto, de apenas 19 anos, teve ferimentos leves. Meu filho está bem, mas eles tiveram uma perda ali no meio, que eles eram uma família, eles se encontravam de 2 a 3 vezes por semana, eles estavam todos juntos, então é inaceitável tudo o que aconteceu. Mais de 300 mil pessoas se reuniram hoje no Brasil e em vários países para valorizar a vida. Elas participam do Mega Help 2024. Plateia animada e um grande palco cheio de atrações. Milhares de jovens se reuniram no AMB em São Paulo com um objetivo: participar do maior evento de valorização da vida, o Mega Help 2024. Eventos como esse que celebram a vida são muito importantes para os jovens, para eles se sentirem não só incluídos, mas saberem que a vida deles é valorizada também. A entrada era de graça. Em palestras, o público teve a chance de conhecer os caminhos para superar a ansiedade, os traumas emocionais e a depressão. O que não falta são pessoas para julgar os outros. Aqui a gente não está para julgar, para ouvir e como ajudar. E o maravilhoso do Projeto Help é que ele é feito por integrantes que venceram os mesmos problemas que esses jovens estão vencendo. Um evento que fala a língua dos jovens com apresentações de dança e muita música. A novidade da 3ª edição foi o musical Circo dos Pensamentos. Teve ainda concurso de talentos com jurados como o ator Rick Tavares, o cantor Conrado e a empresária Andréa Sorvetão, além da apresentadora Raquel Sherazade. E tudo isso para ajudar quem muitas vezes sofre em silêncio. Em São Paulo teve o Cantinho do Desabafo. Jovens que já enfrentaram as crises de ansiedade e a depressão, agora escutam aqueles que precisam de ajuda. O lema é ouvir sem julgar. Nós propagamos essa mensagem de que vale a pena viver. Tem muitos jovens hoje, principalmente jovens, pensando que não tem mais jeito para eles. E a ideia do Mega Help, do Projeto Help, é mostrar para ele que existe uma saída, que tem todo um caminho brilhante pela frente, que é possível sim ele realizar todos os sonhos dele. O Mega Help 2024 reuniu mais de 300 mil pessoas no Brasil e em mais de 50 países. Por aqui, o evento aconteceu em 20 estados. Em Minas Gerais, o Mega Help foi organizado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O encontro dos jovens foi na praça principal da cidade, onde eles puderam participar das palestras, brincadeiras e assistir aos shows. Em Salvador, embaixo de muito sol e calor,
Mais de 30 mil pessoas também aproveitaram os shows de música, dança e as palestras. Em Porto Alegre, os jovens lotaram o Parque Farroupilha. Mais de 10 mil pessoas aproveitaram o tempo bom para curtir as atrações. Na Guiana Inglesa, o evento começou cedo pelas ruas da capital Georgetown. Em Moçambique, as tendas com o Cantinho do Desabafo ficaram lotadas, assim como o ginásio, onde a animação do público foi contagiante. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo após Heróis Eternos tem A Fazenda. Não perca. Boa noite. Boa noite.